A gente volta a falar sobre a decisão do governo de reonerar a folha de pagamento. A Firjan, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, diz que as medidas que foram anunciadas pelo governo oneram mais uma vez o setor produtivo e colocam em risco milhares de empregos. É sobre isso que nós vamos conversar agora com o gerente jurídico da Firjan, Rodrigo Barreto, que está ao vivo aqui com a gente. Rodrigo, obrigado, em primeiro lugar, pela sua presença por aqui. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Lívia. Bom dia, Vitor. É um prazer falar aqui com vocês. A medida provisória, de fato, a medida provisória traz um pacote de medidas para aumento da arrecadação. O primeiro ponto da medida provisória é o fim do PERSE. O PERSE foi um programa que foi lançado para auxílio das empresas do setor de evento, que foram muito prejudicadas durante a pandemia. Então, os benefícios do PERSE para esse setor, eles iriam até março de 2027, e o governo revoga já a partir de 2024, agora abril de 2024 é uma parte dele, e a partir de 2025 ele é revogado integralmente. Tem a questão da reoneração da folha, que a nosso sentido não conversa com aquilo que foi discutido recentemente pelo Congresso Nacional. E aí vale lembrar que o Congresso Nacional discutiu essa questão no mês passado, nesse mês mesmo, discutiu essa questão, aprovou a prorrogação da desoneração da folha para 17 setores da economia que são muito intensivos em mão de obra. O governo, por não concordar, vetou esse dispositivo que trazia a prorrogação, e o Congresso Nacional, na semana passada, derrubou esse veto. Então, ao derrubar o veto, o Congresso Nacional reafirmou a posição deles no sentido de que a desoneração deveria continuar. E agora, para surpresa de todos, o governo traz uma medida provisória contradizendo tudo aquilo que foi aprovado e já terminando, ainda que gradativamente, a partir de abril de 2024, a gente começa a perder a questão da desoneração da folha. E, por último, como uma outra medida de arrecadação, o governo trouxe nessa medida provisória uma limitação para a compensação de créditos reconhecidos judicialmente. Então, a partir de agora, a partir do ano que vem, a empresa que entrar em juízo e tiver uma decisão transitada em julgado, reconhecendo um crédito tributário em razão de um pagamento indevido, por exemplo, ela não vai poder se utilizar integralmente desse crédito para realizar compensações. Ela vai ter uma trava e só vai poder usar 30% desse crédito por ano. Então, a gente entende que o governo, mais uma vez, onera o setor produtivo com o objetivo de zerar o déficit das contas públicas, só que o governo, mais uma vez, não olha os gastos. Mais uma vez, é o setor produtivo que vai ter que contribuir mais, que vai perder competitividade, são empregos que são colocados em risco, e, por outro lado, o governo não reduz os seus gastos, o que poderia equalizar ali esse déficit. Rodrigo, eu vou chamar o Cristiano Vilela para essa conversa também. Sua pergunta, Vilela. Rodrigo, bom dia, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Rodrigo, o governo inicialmente tinha vetado a manutenção da desoneração da folha, agora veio com essa MP estabelecendo a reoneração, né, de uma forma gradual, ou seja, mantendo ainda em partes a desoneração por um certo tempo. O governo não cai numa contradição, haja vista que havia justificado que seria uma medida inconstitucional, especialmente no que se relaciona ao dispositivo que foi inserido na Constituição pela reforma da Previdência, e agora ele acaba, de alguma forma, dando um pouco mais de espaço, contradizendo aquele argumento inicial? Sem dúvida nenhuma, Cristiano. O seu ponto é muito bem colocado. O governo, mais uma vez, se contradiz, e não apenas contradiz aquilo que estava até na reforma, como muito bem lembrado. Ele afronta o Congresso, que há menos de uma semana reafirmou a sua vontade, ao derrubar o veto, de manter a desoneração da folha. Então, ainda que de forma gradual, o fato é que a partir de abril de 2024 a gente tem já uma folha bastante onerada. Isso por quê? Porque a desoneração gradual proposta pelo governo, ela só atinge os valores acima os valores até um salário mínimo. Então, na folha da empresa, até um salário mínimo tem a reoneração gradual, e a partir dali ela já é integralmente onerada desde abril de 2024. Então, o governo contradiz aquilo que já tinha sido colocado lá atrás, que tinha sido aprovado na reforma previdenciária,
mas também afronta ao que foi decidido recentemente pelo Congresso Nacional. Rodrigo, da oposição, pelo menos por parte da oposição, de que essa discussão da revisão dos gastos tributários seja feita, porque é importante que seja feita, mas por meio de um projeto de lei. Nesse caso, os setores, por exemplo, estariam bem amparados e dispostos, melhor dizendo, a fazer essa discussão com o governo ou não? Eu acho que a discussão ela é sempre válida e o projeto de lei que foi aprovado recentemente, ele é resultado dessa discussão. O que o setor produtivo é contra é que seja usada uma medida provisória para isso. A medida provisória é um instrumento constitucional para medidas que são relevantes e urgentes. E não dá para a gente entender que é relevante e urgente uma imposição dessa do governo federal quando o processo legislativo sobre exatamente esse tema acabou de tramitar. Então, a gente teve uma discussão longa no Congresso Nacional sobre isso, foi aprovado, o governo vetou e o Congresso rediscutiu isso. Então, o setor produtivo entende que zerar o déficit é essencial para a economia do Brasil. O setor produtivo está disposto a conversar e essa conversa já foi feita, ela foi feita no Congresso Nacional. O que não pode é via medida provisória, que é um instrumento que deveria ser usado em medidas urgentes, seja usada como está sendo agora, para revogar aquilo que foi decidido pelo Congresso. Queria te agradecer pela participação. Hoje, nessa edição de quase final de 2023, falamos com o gerente jurídico da Firjan, Rodrigo Barreto. Muito obrigada, Rodrigo. Feliz 2024 e até a próxima. Obrigado, bom dia a todos. Um feliz 2024.